Você alguma vez já ouviu pastores ou pregadores, quando vão fazer alguma ilustração na igreja, eles comparam a igreja como uma empresa? Quando vão explicar a questão de disciplina na igreja, olha, irmãos, aqui na igreja, né, a gente disciplina porque tem regras. É como se fosse uma empresa. Na empresa você não pode chegar atrasado, você não pode fazer isso e aquilo outro, que se você fizer, você vai receber alguma penalidade. E na igreja também é assim, irmãos. Isso os pastores ensinando. E na igreja também é assim, irmãos. Nós temos regras. Nós aqui temos a norma, né, a conduta, tal, tal, tal. E é interessante quando eles usam a analogia, né, faz essa comparação de igreja e empresa, porque na verdade ela encaixa muito bem, porque as igrejas hoje, né, as igrejas pós-Constantino, né, século IV depois de Cristo, as igrejas, os templos, eles são realmente empresas. Por quê? Uma empresa tem CNPJ? Tem. E a sua igreja também tem CNPJ. Uma empresa tem contabilidade? Tem. E a sua igreja também tem contabilidade. A sua igreja, ela tem entrada e saída, né? Tem a arrecadação. A empresa também tem. Ah, o dono da empresa recebe um salário, recebe um montante ali. E o seu pastor, salvo alguns exemplos, também recebe salário. Por exemplo, tem pastores da igreja presbiteriana que depois que formam no seminário e vão serem pastores auxiliares numa igreja presbiteriana, eles já começam ganhando 5 salários. Isso há 6 anos atrás, quando um conselho de pastores me falou, né? Olha, aqui, nossa igreja, o pastor já começa ganhando 5 salários. Bom, aí no mínimo 5 mil reais, né, por mês, um pastor começa a ganhar, ou seja, ele tem salário, ele tem férias. Então, qual que é a diferença da igreja para a empresa? Eu não vejo nenhuma. É claro que tem a questão do dízimo, né? Que aí você pode fazer uma analogia entre igreja e clube. Um clube onde tem a piscina, quadro de tênis, que você tem que pagar para frequentar. Então, nesse caso do dízimo, a igreja se parece mais com um clube, né? Que você tem que pagar todo mês aquele X para você ser sócio ou membro daquele clube. Né? Tem igrejas que se você não der o dízimo, você não pode louvar no microfone, que é muito importante louvar no microfone. Você não pode pregar, você não pode evangelizar, você não pode nada. Você é um ladrão, está roubando a Deus. Olha só, igrejas que dizem que quem não dá dízimo rouba a Deus. Agora vamos pensar. Deus não é aquela senhorinha de 90 anos indefesa que acabou de sair do banco com a sua aposentadoria, com a sua pensão, e vem um brutamontes, puxa a bolsa dela e, coitada, indefesa, não consegue fazer nada. Deus não é essa senhora, não. Nós estamos falando de um ser todo-poderoso. Como é que nós, seres humanos limitados, vamos roubar um ser todo-poderoso? Mas Maurício, Malaquias fala que nós roubamos a Deus. O próprio Deus fala: vós me roubais. Primeiro que Deus não está falando para o povo. Esse texto começa em Malaquias 2 e ele fala para os sacerdotes. Os sacerdotes estavam tirando daquilo que era parte da liturgia. A liturgia era, o povo levava os dízimos, né? Bois, grãos para o tabernáculo, para o sacerdote, para a tribo de Levi, né? Os sacerdotes da tribo de Levi, que não trabalhavam, viviam só do templo. E os sacerdotes, né, que cuidavam do templo, eles pegavam e tiravam o dízimo deles e dava para Deus também. Então, esse dízimo que eles pegavam e davam para Deus era conhecido como dízimo dos dízimos. O povo dava o dízimo, o sacerdote, que também era para dar o dízimo, não estava dando. Eles estavam, aquilo que era de Deus, estava pegando para eles.
além do que eles já recebiam para trabalhar no tabernáculo, estavam pegando a mais. Ou seja, eles estavam adulterando a liturgia do culto. E eram os líderes da época que estavam fazendo isso. Então esse roubar a Deus é nada mais, nada menos do que você macular a liturgia do culto. E quem estava fazendo isso eram os líderes religiosos. Eu acho que você nunca ouviu falar disso, né? Pois é. Eles não iam te ensinar a verdade. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque alguns aprenderam errado e ensinam errado por causa disso. Outros sabem o certo, mas se ensinar o certo, a arrecadação ela cai. Tem que pagar água, tem que pagar a luz, tem que pagar o salário do pastor, tem que pagar o carro dele, né? A escola dos filhos, que não é pública, muitas das vezes é particular, né? E é por isso que eu acho interessante essa analogia que os próprios pastores fazem quando comparam igreja e empresa, e igreja e clube. É triste, mas é verdade. Esse é um retrato da igreja atual, que não é igreja, na verdade, né? É apenas uma instituição religiosa com fins lucrativos. É triste.